Ixi, travou. Beleza, agora sim. Perfeito. Vamos apertar essa mancha aqui. Boa tarde, Isabela. Tudo bem, Isabela? Boa tarde, Micael. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo jóia? Como é que vocês estão? Tô esperando aqui, viu, pessoal? Tô esperando aqui uns 10 minutinhos para a galera. Como é que tá o áudio aí? Tá bacana? Tá dando aí para escutar? A Flávia também tá aí. Seja bem-vinda, Flávia. Como é que tá o áudio aí, turma? Vocês só me dão aí o ponteiro, tá? Para dizer como é que tá o áudio, para a gente já começar. Eu vou esperar aqui uns 3 minutinhos, vou ver se a galera aparece, tá tudo bem? Agora a gente entra, pessoal. Agora a gente começa aí. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem, Matheus? Só esperando a galera chegar, viu, turma? Se acomodando aí, fique à vontade. Aqui é uma casa, viu? Aqui tá todo mundo em casa. Nós estamos aqui para a gente interagir mais com a parte dos solos, tá? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Tudo Tá certo. top, professor. Ah, beleza. Que qualquer incongruência que tiver, vocês vão me dando aí ó, a deixa, tá bom? Então vamos lá. Aí eu acho que vou começar agora. Quando a galera for entrando, ou seja, for inserindo, aí a gente vai colocando. Aí o seguinte, pessoal, hoje, aquela primeira aula, a gente abordou, para quem estava presente, para quem não estava presente, que a finalidade do nosso curso é justamente essa, tá, pessoal? É que a galera que não possa, talvez por algum motivo eventual, não assistir essa aula, né, das duas que eu vou fixar com vocês, tá? A cada 15 dias, tá, pessoal? A cada 15 dias a gente vai continuar a aula, tá? Então, quer dizer que depois desse módulo aqui, pessoal, do segundo módulo, lá no terceiro módulo, quando a gente for falar de calagem,
Vocês devem lembrar aquela primeira aula, para quem assistiu, a Isabela que está aqui presente, o Micael, o Daniel está chegando agora, a gente, a gente fez um comentário, né, de todos os tópicos que a gente vai abordar durante todo o mês de novembro, tá? Dezembro, aí a gente vai para janeiro, aí na primeira semaninha, tá, pessoal? Na primeira semaninha de fevereiro a gente vai terminar o conteúdo aí fazendo o total de 30 horas. Aí colocando inicialmente, como eu tinha colocado para vocês, aí se a galera ela perdeu, vamos colocar o time da aula, não pôde assistir hoje, não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema por quê? Porque a aula está sendo gravada e aí vou disponibilizar a última aula, já está lá no grupo, e essa daqui, depois que terminar, aí eu vou esperar um time e eu vou deixar no grupo, tá? Porque ainda tem pessoas que ainda estão matriculando, mas a partir sem ser essa semana, na outra semana, daqui 15 dias, aí sim, tá, turma? Aí eu vou disponibilizar de forma individual a cada um de vocês o link, tá bom? Para os que estão inscritos. Seja bem-vinda, Camila. Então é o seguinte, pessoal, hoje a gente vai abordar a questão de coleta de solos. Às vezes o aluno pensa o seguinte, né? Não só o aluno, mas também aqui a gente tem um público bem diversificado, tem colegas nossos aqui que são agrônomos, tem que são outros que são estudantes, tem galera que é técnico, tem galera até que é interessada no mundo do agro. Para que, professor, você vai comentar de coleta? Só que é o seguinte, pessoal, se não for feita uma coleta de uma forma adequada, lá na análise, viu, pessoal? Lá na frente, lá na análise dos solos, ele vai refletir essa má coleta que foi feita por aquele especialista, ou por aquele produtor, ou qualquer pessoa que está diante da situação ali de estabelecer a coleta de solos, tudo bem? Aí, como eu falei para vocês, lá para maio, né, ou abril, eu estou definindo com o pessoal do laboratório, a gente vai ter uma visita no laboratório solos, tá, pessoal? Então, aqui eu vou abrir aqui o slide para a gente começar. Aí vocês me falam se está aparecendo ou não, tá bom? Como é que está aí? Apareceu. Ótimo, perfeito. Aí o seguinte, como eu comentei com vocês, a primeira abordagem, ó, turma, olha para cá, ó, é a gente comentar o que vem a ser, né, a importância dessa tal, olha aqui, ó, dessa tal de análise de por coleta para se chegar numa amostragem de solo. Então, a gente vai ver que tem algumas etapas, tem a metodologia, porque é o seguinte, pessoal, a agronomia hoje, a galera comenta muito de agricultura de precisão, agricultura 4.0, só que é o seguinte, só que a gente tem que ter alguns termos básicos. Então, como agrônomos, não devemos fugir desses termos básicos, porque senão vai comprometer, por mais que seja para a parafernália tecnológica, o comprometimento dos nossos dados. Tudo bem? Tudo jóia? Então, aqui eu vou apagar aqui, para a gente começar o nosso primeiro slide, tá? Então, é o seguinte, professor, então, a amostragem de solos, ela é só para o caráter físico? É só para o caráter químico hoje em dia? Eu estava conversando, para quem pôde assistir a live que nós fizemos com o professor Renato. O professor Renato, ele é o CEO, fundador da empresa Solos e Planta. Então, ele tem laboratório ali em Água Boa, Sinop, Paragominas, e agora vai abrir também aqui no estado de Goiás, na cidade de Rio Verde. Então eu fiz a pergunta para o professor Renato. Professor Renato, hoje as amostras, para ter as análises, elas têm dois comportamentos. Ele tem a parte física e a parte também química. Aí é o seguinte, professor, e a parte biológica? Já é uma realidade? Olha só o que ele me comentou, pessoal. Laboratório de solos, né? Então, ele comentou que já é uma realidade. Eles já estão fazendo a bioanálise, olha só. Então, o que seria essa bioanálise? Ela vai compartimentar, pessoal, a biologia dos solos, qual o ambiente que aquele produtor ele vai adotar uma adubação de cobertura, né, mais correta, uma planta de cobertura, né, qual sistema que ele vai adotar.
Então, a biologia dos solos, ela já está incrementada. Então, tanto que essa apresentação aqui, pessoal, essa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como é que faz a análise do ponto de vista físico, do ponto de vista químico, tá? E também do ponto de vista biológico. Então, vai ser esses três compartimentos, tá? Esses três parâmetros que vamos trabalhar na aula de hoje, tudo bem? Tudo jóia, turma? Então, agronomia é isso, pessoal, é show de bola. Então, como a gente localiza, desculpa alguns alunos, tá? Isso aqui não estou querendo puxar minha sardinha, não, tá, pessoal? Porque aqui a gente tem alunos aqui que estão matriculados, turma, que é do Maranhão, que é do Espírito Santo, mas eu vou colocar em relação a um dos grandes celeiros, não deixando de menos destaque, tá? A menos importância, a região Nordeste, a região Sudeste, mas grande parte aqui, ó, do nosso celeiro de grãos, da nossa parte da agricultura, está aqui, pessoal, está nessa zona que a gente comenta aqui do Cerrado. Olha só, então se a gente for pegar o tamanho do Cerrado, tem estudos, não sei se vocês sabiam, que até uma restinga, olha aqui, até uma parte lá de Roraima também tem o quê? Tem uma característica de Cerrado. Quer dizer o seguinte, aquele solo mais plano, né, o platôzão, propício o quê? Propício a ter toda a utilização do maquinário para ter o quê? Para ter um cultivo de uma soja, de um milho, de um algodão, uma braquiária ou qualquer outra cultura que possa ser desenvolvida nessa região de Cerrados. Olha só, são 204, olha só, turma, 204 milhões, não é isso, de hectares. Deste 204, olha só que é utilizado para culturas anuais aqui, ó, 10 milhões de hectares. Você sabendo esse dado? Ó? Então, de 204 milhões, que é a configuração, é o contingente total da parte dos cerrados, tem-se o quê? Tem-se como culturas anuais, e se for juntar perenes e florestais, temos o quê? Mais 2 milhões. Olha só, pessoal. Então, realmente, a região do Cerrado é uma região de caráter de grande importância e ela necessita de quê? De algumas características. Lembra que eu falei para vocês que antes de entender a adubação, que vai ser os nossos últimos módulos, tá, pessoal? Os nossos últimos tópicos, é importante conhecer o quê? O tipo de solo, até tem alguns alunos meus que estão aqui, ó, comento muito com eles, que é o seguinte, pessoal, vocês têm que saber o tipo de solo. Por quê? Porque de repente você faz um cálculo de adubação e não sabe por que está tendo déficit de nitrogênio, um déficit de potássio, um déficit de quê? De fósforo. Por quê? Porque, na verdade, está intrínseco, está o quê, pessoal? Está relacionado a um tipo de quê? A um tipo de solo. Então, não tem como a gente desconfigurar, pessoal, o solo, que é o que está presente em grande parte aqui das nossas regiões de cerrados, com caráter o quê? Com caráter da produtividade. Lembra o que nós comentamos na aula anterior? Que nem sempre, tá, pessoal? Um solo que ele é fértil, né? Ele vai ser um solo o quê? Lembra da última aula? Ele vai ser um solo que é produtivo. Olha só. Então é o seguinte, então para que eu posso ampliar a potencialidade, a produção agrícola desse solo, o que é necessário? Eu ter todos os componentes em quantidades mínimas, em quantidades o quê? Adequadas. É aquela famosa lei do quê? Lei do mínimo, do Leibniz, não é isso? Então vamos lá, pessoal. Então vou apagar aqui totalmente. Então a gente vai. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir emitir a opinião, tá? Aqui é uma sequência, tá, pessoal? De forma didática, como é que é o perfil dos horizontes dos nossos solos, tudo bem? O perfil dos nossos horizontes, aqui é um desenho, no caso, de forma geral, tá, turma? Essa parte aqui superficial, olha só, essa parte superficial, ela é dotada de muito o quê? De muita matéria orgânica, tá? Por isso que ela é configurada como horizonte O. Lembra do horizonte A? Eu não sei se a galera consegue lembrar, talvez a galera está um certo tempo sem ver essa parte de solos, mas é o seguinte, esse horizonte A, turminha, é conhecido como o quê? Como camada arável. Olha só, olha, professor, dentro dessa camada arável, o que vai ser feito? Aqui vai ser utilizado todos os tratos, termos de plantio, termos de colheita, tráfico também de matéria, o que é matéria orgânica, mecanização agrícola, justamente nessa camada arável ali de 0 a no máximo ali a 30 centímetros. Aí aqui nós temos o famoso horizonte B. Por que é o famoso horizonte B? Porque o horizonte B
Eu até brinquei com meus alunos aí, ó, o médico, né? O médico é o seguinte, ó, o médico, para ele saber que tipo de doença tem uma pessoa, ele vai requisitar o que é para o indivíduo, para nós, no caso, exame, não é isso, né? Então, nós que somos agrônomos, o nosso requisito, o nosso exame para identificar um tipo de solo, esse carinha aqui, ó, esse horizonte B. Como assim, professor? Porque esse horizonte B, pessoal, ele vai indicar o quê? A cor. Como é que é a cor desse solo? É vermelho, né? É uma coloração amarela? Como é que é a textura desse solo? Ou seja, como é que é o tecido? Como é que esse solo é formado? Será que esse solo ele é composto de argila? Quantos por cento de argila, não é isso, né? De silt. E nós temos também o teor de areia. E temos também a consistência, tá, pessoal? Como é que é esse solo? Será que é um solo duro? Será que é um solo mole? Não é isso, né? Então, quando você pega um latossolão, eu vou mostrar aqui para vocês uma figura de um latossolo, tá? Então, quando você pega um latossolo, aí você borrifa ali, ó, incrementa um pouquinho de água naquele horizonte B do latossolo, ele vai o quê? Começar a impregnar no seu polegar e no seu indicador. Sabe o que é isso, pessoal? É sinal da argila. Por quê? Porque a argila ela tem uma consistência, uma friabilidade, ou seja, um caráter, né, pessoal? Para quem não sabe o que é friável, tá, pessoal? Friável, ele é o que? Sinônimo de água, só isso. Ou o quê? Ou mais úmido, só isso, tá, pessoal? Então é o seguinte, horizonte O, camada orgânica, horizonte O, camada arável, horizonte B, ele que vai traduzir, ele que vai expressar o quê? Todas as características desse solo. Como é que está a cor, como é que está a textura, como é que está a consistência, como é que é o tamanho desse solo, como é que é o formato desse solo, tudo bem? E aqui você tem eu vou pular esses outros aqui, tá? Não significa que sejam menos importantes, até a gente chegar no C, que está bem próximo aqui, tá, turma? Das camadas rochosas. Por quê? Porque a configuração do solo, ele vai da rocha até a parte o quê? Superficial, tudo bem? Então, na verdade, o solo não começa da superfície em direção a profundidades maiores. Muito pelo contrário, ele começa o quê? Ele começa de baixo, ou seja, de origem de uma determinada rocha, se é um basalto, se é uma rocha que tem que ter uma estrutura que é cristalina, e ela vai fragmentando, e com isso vai formando o quê? As deposições desses respectivos solos. Aí o cara fala, professor, mas eu quero saber a adubação, mas é o seguinte, pessoal, eu tenho que saber como é que é o comportamento dessa parte física, dessa parte química no solo, para o quê? Para fazer o meu cálculo de adubação fundamentado dentro de quê? Dessa origem inicial do solo. Por quê? Porque senão vai prejudicar a produtividade da minha cultura, né? Vai prejudicar a eficiência máxima econômica que eu tenho que ter naquela cultura. Olha só o tanto de pontos negativos que a gente possa ter. Tudo bem, turma? Tudo jóia? Tranquilo aí? Se tiver rápido, vocês falam, tá, turma? Então, o que nós temos? Como a gente acabou de comentar, tem três componentes. Atributos são o quê, pessoal? Algo que está inerente, né? que está o quê? Dentro do solo. O que está dentro do solo? Está dentro a parte química, a parte quê, professor? A parte física e também a parte biológica. Porque hoje em dia, pessoal, é importante eu saber como é que está essa atuação do risóbio. Por quê? Porque o risóbio ele vai ajudar a reter mais água, vai deixar o solo, por exemplo, bem agregado, ou seja, aquele solo ele vai estar naquele estado de fofo, tem aquele solo fofo. Se você tem um solo fofo, é sinal que esse solo tem o quê? Desculpa ficar copiando, turma, mas é o mal de professor, sabe? Então, nós, professores, a gente tem essa mania de ficar copiando, tá? Meus alunos aí que estão aí, eles sabem essa característica que a gente tem, né? Então, solo fofo é o quê? Caráter de um solo o quê? Um solo vivo, ou seja, um solo que tem uma biodiversidade, que ela tem o quê? Micro-organismos, tá, pessoal? Professor, esses micro-organismos pode ser o quê? Ó, rapaz, sempre tem um molequinho aí perguntando, é isso mesmo. Ele tem o seguinte, ó, ele tem poríferos, ele pode ter selenterados, pode ter bactérias, pode ter fungos, pode ter ácaro, pode ter colêmbulas. Olha só a uniformidade. Cupim pode ter o quê? A minhoca. Então, cada um desses micro-organismos, ou meso-organismos, ou macro-organismos, eles vão desempenhar a função de quê?
A função que vai fazer com que esse solo tenha maior trocagem de nutrientes, ou seja, ciclagem de nutrientes. Olha só, pessoal, a importância dessa parte biológica nisso, olha só, essa parte biológica bem aqui, ó, essa parte biológica, ela vai configurar não só a parte biológica, mas principalmente o que, pessoal? O teor de água. Olha só a parte física, o tanto que é importante, pessoal. Eu preciso saber, né, se o pessoal da soja faz, se o perfil ali do solo, nas primeiras camadas do horizonte, ali por volta de 30, 40, não tiver um teor de água entre 60 e 70 milímetros, a galera da soja ela não emite o que? O plantio. Mas não é só para soja, não, é para qualquer outra cultura. Então é o seguinte, a irrigação vai resolver? Vai. Só que eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um armazenamento, uma reserva hídrica, ou seja, de água naquele solo, para que ele possa o quê? Ajudar na disponibilização, aquele termo que eu comentei com vocês, né? Na mineralização dos elementos químicos que vão ser quebrados em presença da água para disponibilizar os nutrientes que são o quê? Essenciais e principalmente o quê? Indispensáveis à planta e também ao solo, tá, turma? Então, dentro disso, nós temos... Ah, professor, mas tem alguns solos que têm macroporosidade, que é porosidade, né? Microporosidade. Aí é o seguinte, pessoal, se eu for desenhar um solo aqui, ó, dentro do macro, tá? Eu tenho algumas estruturas maiores e algumas estruturas pequenas. Então, aí eu vou configurar o quê? Microporo, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, microporo e eu tenho aqui o macroporo. Aí o aluno fica com dúvida, professor, mas o macroporo, ele vai absorver o quê? Em grande parte, tá, pessoal? Em grande parte, ele vai absorver o ar, tá bom? O microporo, em grande parte, ele vai absorver o quê? A água. Não significa, eu não estou querendo dizer o seguinte, que o microporo, ele não vai absorver ar. Não foi isso que a gente comentou aqui, tá, pessoal? O microporo, em grande parte, ele vai absorver água e o macroporo vai absorver ar. Isso é importante, pessoal, porque tem alguns adubos que eu tenho que saber o seguinte, o teor de umidade relativo específico, por exemplo, você pega lá um nítrico, né? Um ácido nítrico para gerar o que? O nitrogênio, que é a adubação nitrogenada. Isso, então, se ele não tiver ali por volta de 60% a 70%, olha só, de umidade, ele não vai o quê? Ele não vai traduzir naquela expressão do fertilizante que aquele produtor ele quer, tá? Mas a gente vai ter uma aula específica de fertilizantes, então a gente vai fazer essas comparações, tá? Temperatura, umidade, tá bom? A questão do pH e todos esses elementos, todos esses fatores, eles estão relacionados com o quê? Com a qualidade do adubo, com a qualidade de quem? Do fertilizante. Bem, professor, e a parte química é o quê? O famoso pH, tá? Potencial hidrogênio iônico, a CTC, lembra que eu falei para vocês? Ó? Se você tiver um componente CTC alta, é porque esse solo ele tem o quê? Uma alta fertilidade, tá bom? Ali você vai ter muito cálcio, tá bom? É só cálcio, professor? Não. Você vai ter cálcio, você vai ter o quê? Ó? Lembra que é 2+, tá? Magnésio 2+, e tem-se o quê? O que tem mais aí, pessoal? Tem o nitrogênio. Que mais que você tem aqui? Ó? Como é troca catiônica, esse nitrogênio, por enquanto, eu vou descartar, por enquanto, tá? E eu vou pegar aqui o K+. Então, ele tem esses componentes em maior quantidade, né? Então, se ele tem esses componentes, que é o cálcio, magnésio, qual o outro? Potássio, em maior quantidade, o que ele vai garantir? Uma alta CTC. Como assim, professor? Vou colocar um exemplo didático, tá, turma? Se você tem 100 unidades, olha só, 100 unidades, dessas 100 unidades aí, ó, mais de 50%, olha só, vai ter esse quantitativo aqui de quê, professor? De cálcio, magnésio, olha só, qual que é o outro? Potássio. Então, esses aqui são os principais elementos, tanto que eles são considerados como macro, né? Macronutrientes, que vão ser indispensáveis não só no aspecto fisiológico da planta, mas principalmente no aspecto bioquímico da planta, ou seja, naquela assimilação de luz que a planta precisa para desenvolver todos os processos fotossintéticos. Hoje em dia, tá, turma? A gente comenta muito essa questão, olha para cá, ó, da matéria orgânica. A matéria orgânica, se eu for desenhar aqui um solo aqui, pessoal, aqui, aonde está presente
a parte mineral, aonde está presente a fração. Lembra da fração? A fração argilo, olha só, argilo mineral. O que é mineral? Mineral aqui pode ser um feldspato, pode ser uma vermiculita, tá vendo? Então, todos esses minérios, eles vão originar, pessoal, uma determinada, o quê? Fala para mim, uma determinada solução. É como se fosse uma sopa, tá, pessoal? Então, tem uma sopa ali, ó, e aquela sopa tem nutriente ali, ó, positivo, negativo, mas a matéria orgânica, por estudos aí acadêmicos, tá, pessoal? Em grande parte, ela vai ser o quê? Ela vai ter uma quantidade de cargas negativas. Espera aí, professor. Então, se tem cargas negativas, então significa que vai atrair cargas positivas? Rapaz, mas esses molequinhos estão de parabéns mesmo. Exatamente, ó. Porque você tem aquela parte da química que é conhecido como atração, fala para mim, atração eletrostática. Tudo bem, turma? Tudo jóia até aqui? Tá tranquilo? Então, isso aqui é o parâmetro que a gente tem, pessoal, para qualquer solo. A gente tem que analisar a parte química, a parte física do solo e também a parte biológica, tudo bem? Então, ou seja, a biológica vai ajudar na melhor integração da biodiversidade, ou seja, os mecanismos que vão gerar maior quantidade de aminoácidos, ou seja, vão ativar as enzimas. Então, se a gente for começar é o seguinte, ó, a biologia vai ajudar o aspecto físico, deixa melhor aquele solo agregado, deixa melhor aquele solo mais fofo, mais poroso, e com isso o que é propício a ter um maior pH, não é isso? Como assim um maior pH? Significa que ele vai ter uma maior quantidade de cargas positivas, mas positivas que realmente são de caráter essencial para a planta, que é o cálcio, magnésio, potássio, tudo bem, pessoal? É isso mesmo, pessoal, a agronomia é show, viu? Então, a gente tem que ter essas informações aqui, ó, bem na veia, porque aí a gente começa a ser um profissional que é mais amplo, ou seja, um profissional mais sistêmico aí, como é que atua o processo, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, professor, além disso, de estudar os atributos, tem mais algumas outras informações? Tem, pessoal, porque é o seguinte, ó, por que eu coloquei esse texto? Eu coloquei esse texto aqui, ele é um pouco mais amplo, mas a gente vai só pincelar alguns elementos dele. Por exemplo, quando eu for fazer análise do solo, eu tenho que saber o quê? Qual que é a origem? Olha só, tanto que o solo é importante. Qual que é a origem desse solo? Como é que esse solo foi formado? Quais são os micro-organismos que estão atuantes nesse solo? Como é que é a topografia? Como é que é a inclinação? Como é que é a declividade desse solo? Será que é um solo muito declivoso, menos declivoso? Então, todos esses elementos e também a atuação do clima vão o quê? Vão representar o quê? Uma certa desuniformidade, viu, pessoal, do meu espaço. Mas quando a gente for fazer aqui a análise do solo, ó, a gente tem que separar em glebas, não é isso? Sempre o quê? Sempre em estratos mais homogêneos o que possíveis. Então, não posso pegar um ambiente aqui, ó, totalmente heterogêneo e fazer o quê? E fazer a minha composição da minha análise de solos, tudo bem? Ou seja, por quê? Não posso pegar essa parte aqui porque tem uma temperatura X, né? O outro tem uma temperatura Y e o outro tem uma temperatura W, estão vendo? Então, cada um tem o quê? Uma temperatura diferenciada, o clima vai ser diferenciado e o relevo também vai ser diferenciado, né, pessoal? A minha mata, ou seja, o material de origem, pode ser uma região de campos também. Então, todos esses elementos, olha só, pessoal, isso daqui vai o quê? Vai atrapalhar na minha análise, na minha coleta, na minha análise e na minha futura o quê? Elaboração do meu adubo. Olha só, pessoal, tanto que é grave quando a gente erra, quando a gente não tem essas noções aqui, ó, que a gente acha assim, que é muito teórica, mas é importante a gente saber. Na verdade, se é teórica, né, pessoal? Se é teórica é porque o cara fez na prática, não foi? E ele simplesmente o que verificou, escreveu e a gente tem esse manualzinho. Então, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Assim como da aula passada e também a aula para quem está assistindo, quiser assistir novamente, lembrando, tá, turma, que essa aula ela vai ficar disponível para tantos que estão presentes e os outros alunos também que não puderam assistir por várias características, né? A aula vai ficar o quê? Ela vai ficar disponível durante 2 anos. Olha só o tanto que essa tecnologia é legal, hein? A gente configura a aula aqui e daqui 2 anos, olha só, pessoal, vocês vão ter acesso. Então, nós daqui da Marathon, que eu sou um dos céus aqui da Marathon, a gente quer o quê? Disponibilizar o melhor aprendizado para que vocês aí possam ser grandes agrônomos, para os que são agrônomos,
possam fazer essa revisão, é isso? Essa reciclagem de conhecimentos da parte dos solos, que é sempre interessante. Bem, pessoal, mas o nosso solo, ele pode ter algumas variações, tá bom, pessoal? Ele pode ter algumas variações, que eu posso chamar de micro, meso e macro. O que significa isso aqui? Ó? Essas macro dependem do tipo de vegetação da minha região, de repente, né, de cerrado, pode ser uma região da Amazônica, pode ser um semiárido, pode ser uma região de campos, a minha topografia é uma região um pouco mais montanhosa, a gente pega lá em Minas Gerais, que ali tem mais culturas de quê? De café, culturas perenes que se adequam muito mais do que, por exemplo, a soja aqui caiu que nem uma luva, né, turma? Caiu que nem uma luva nos nossos cerrados brasileiros, com essa característica da região ser bem plana, e com isso vai facilitar o quê? Não só o trato mecânico, mas principalmente o quê? A forma como essa plântula, ou seja, a germinação da soja, ela tenha mais condições de ter o seu potencial que expressivo, tá bom? Dentro desse quadro aqui, turma, como eu falei para vocês, é bom a gente saber o tipo de solos que a gente vai trabalhar. Então, aqui nós temos uma característica daquele primeiro gráfico que nós colocamos, né, do mapa, lembra do mapa do Brasil aqui, que nós colocamos aí que mais de 10 milhões de hectares são utilizados com finalidade de cultivar tanto produtos de origem animal quanto de produtos de origem animal. Só que nós temos essa limitação aqui, pessoal, baixa fertilidade e o quê? E o incremento da acidez. Olha só, então significa que esse pH ele está ali abaixo, tá, pessoal? Ele está ali abaixo ali de 5,4, quer dizer, 5,4, pode chegar a 5, pode chegar a 4,5. Então, isso já configura que o solo está expressando o quê? Está expressando H+. Se ele está expressando H+, né, que é o potencial hidrogênio iônico, significa que esse solo ele tem um alto poder de acidez. O ácido, pessoal, é como se ele corroesse, ele corrói mesmo. Ele corrói as substâncias que estão ao seu redor. Por exemplo, se tiver ali um potássio, vai embora. Se tiver o quê? Um cálcio, vai embora. Olha só o tanto do aspecto que ele é prejudicial. Não só o elemento mineral, mas principalmente a parte também de resíduo orgânico, tá, turma? Quais são essas vantagens? Porque a galera pensa o seguinte, não, professor, mas só tem desvantagem. Eu acabei de falar para você o seguinte, ó, é um terreno bem plano, é isso, né? Muito profundo, tá, pessoal? Que nossos solos aqui, os latossolos, eles têm uma profundidade aí, ó, tem latossolo aí que a profundidade chega do horizonte B, sabe? Chega a 2, 3, 4, 5 metros. É impressionante, né? Então, essa drenagem, ela é bacana. Ela é bacana por quê? Porque hoje nós temos o melhoramento genético, né? A planta ela vai ficar com porte menor, não vai? Hoje a planta ela tem um porte menor, só que em contrapartida ela é o que mais pesada, quer dizer, você enche mais de grãos. Então, com isso, a raiz ela vai ter o quê? Ela vai ter que perfurar em camadas mais profundas, né? Então, você tem camada aí de 0 a 40, ela pode perfurar camadas aí de 80 centímetros, acima de 80 centímetros. Então, por isso que a gente tem que ter o quê? Tem que ter essa noção como que é o tipo de solo. Peraí, se o meu solo é um latossolo, ele vai o quê? A planta, a raiz, ela pode o quê? Ela pode desenvolver em o quê? Em camadas mais profundas, desde que eu trabalhe essa condição aqui do H+. Calma que essa parte aqui de neutralizar o H+, e também o alumínio, a gente vai comentar na próxima aula, que é relativo ao calagem, tá, pessoal? Olha aqui, pessoal, muito plano aqui, ó. Plano garante o quê? A utilização de tratos mecânicos, ou seja, favorece a otimização, otimização de quê, turma? A otimização da parte o quê? Da parte agrícola. Tudo bem, turma? Show de bola? Então é o seguinte. Então, dentro dessas classes de solo aí, professor, tem algum para o senhor apresentar? Tem, turma. Tem aqui o famoso latossolo. O famoso não mais importante. Por quê? Porque tem outros também que têm o seu grau de importância, tá, pessoal? Então, o latossolo, só um minutinho aqui. Então, esse latossolo aqui, turma, ele tem algumas características que é o seguinte, ó. Ele representa 40, olha só, ele representa 45% dos solos do Cerrado. Olha só o contingente, olha só a quantidade que esse latossolo aí ele apresenta. Então, quer dizer, a gente pegar um latossolo desse, ó, que apresenta
em torno de 45,7% do solo do cerrado, só que tem aquela característica, tá, pessoal? Como ele é um latossolo, ele simboliza o quê? Um solo muito velho, tá? Então, se é um solo muito velho, ele é sinal de quê? Que ele foi muito desgastado, ou pela atuação de temperatura, do tempo, da material de origem. Então, isso faz com que todos os nutrientes que tem naquele solo, turma, eles são perdidos. Por isso que a gente utiliza, lança-se mão da calagem e também do gesso agrícola e também de quê? Da parte de adubação de cobertura, né? Não só de cobertura, mas algumas plantas também, como a mucuna preta, conhecido como adubação verde, que vai garantir com que esse nosso solo ele aumente o quê? Ó, a fertilidade dele. Então, a gente tem que ter o cuidado do seguinte, se ele é um solo que está quase ali no limite da deterioração, é um solo que está suscetível à erosão. Tá, turma? É um solo que a mecanização é intensa, por quê? Porque ele facilita o trato das máquinas, só que ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado, como ele é suscetível à erosão, pode compactar esses poros. Ao compactar esses poros, eles não vão ter um ambiente para ter o que? A passagem de ar e a passagem também de água. Então, isso pode acarretar a erosão. Então, nós agrônomos, a gente sabe essa função que a gente tem hoje, né, turma? Essa função principalmente do aspecto da sustentabilidade agrícola, e conhecendo o solo fica um pouco mais fácil, não fica? Então, aqui nós temos aqui, turma, um latossolo amarelo. Olha só, o latossolo amarelo ele é devido a um minério que chama de quê? Gibicita, tá legal? Então, a gibicita ela vai propiciar o quê? Ela vai propiciar com que esse solo ele tenha essa coloração amarela. Significa o quê? Que ele foi muito deteriorado. Se vocês observar aqui, ó, praticamente não tem uma coloração mais escura. Vocês notam isso? Não tem uma coloração aqui, ó, mais escura nesse solo. Se não tem uma coloração mais escura nesse solo, turma, o que vai caracterizar? Espera aí, só voltar aqui um minutinho. Vai caracterizar que esse solo, praticamente ali, ó, grande parte dos seus elementos químicos, físicos e também orgânicos, eles foram o quê? Eles foram desgastados. Quer dizer, que eles não têm mais o quê? Tem uma certa funcionalidade, professor? Tem. Só que, na verdade, ela está do básico para o mínimo e do mínimo praticamente não dispensável para o solo. Como assim? Quer dizer que ele não tem quase nada de cálcio, quase nada de magnésio. Vai ter uma aula quando a gente for estudar a interpretação da análise, eu vou explicar para vocês como que um solo, ele tem umas unidades ali de centimol, né? Por exemplo, você pega lá um cálcio, 40 centimol por decímetro cúbico. Aí o aluno pergunta, ou então quem já está na área, precisa de uma atualização. O que significa isso, 40 centimol? Então, a gente vai explicar lá na frente na nossa próxima aula, ou seja, nos nossos próximos módulos. E o neossolo? O neossolo, pessoal, ele tem uma fatia ali de 10%. Ele é um solo que tem muito intemperização, mas grande parte é granizo, né? Granizo. Esse daqui, ele é mais um pouquinho pior, tá? Em relação ao latossolo. Por quê? Porque ele praticamente não tem aptidão agrícola, quer dizer, ele não tem aquela área de trafegabilidade que nem tem o latossolo, mais plano, porque isso aqui pode ser de região mais planas, mas geralmente, tá? Quando a gente configura aí o arenoso, ele está numa área mais planície. Por quê? Porque o efeito do resultado da sedimentação daquele solo e a próxima etapa, uma das últimas etapas é essa aqui, ó, é o aspecto arenoso. Então, por aí a gente vê que todo o componente químico, físico e também biológico foi perdido no solo neossolo quartzarênico. Então, esse neossolo quartzarênico, ele faz com que no perfil do solo, ó, aquele nutriente ele seja facilmente lixiviado, seja perdido. Porque como o poro é maior, né? O poro é muito maior em relação ao latossolo, não consegue segurar muito esse nutriente e também esse teor de esse teor de água. Então, a facilidade de permeabilidade desses nutrientes e também dessa água é muito mais intensa do que no latossolo. Olha só, pessoal, o tanto que é importante a gente ter essa noção, como é que cada solo ele tem um comportamento diferenciado. Por quê? Porque ele tem a sua composição
ele tem essa textura diferenciada. Tudo bem, turma? Show de bola? Então é o seguinte, olha só como é que é a configuração do neossolo. É parecido com o latossolo, tá? Eu falei parecido, só que no latossolo você começa a ver uma certa diferenciação ali do horizonte mais superficial, do horizonte ali B. Agora, no neossolo, é como se da superfície, né, até camadas mais profundas, ele admitisse o quê? Uma dimensão única, um formato único. Por quê? Porque o solo foi tão deteriorado que não tem nem como você delimitar uma diferença da parte mais superficial com camadas o quê? Mais profundas. Então, isso aqui que é o efeito da pouca aptidão agrícola desse solo de origem aqui, neossolo quartzareno. Mas não significa, tá, turma? Tem estudos bem aqui em Pameri, tem uma estação da Embrapa, que é um solo tipicamente parecido com esse, ó, um arenoso, ele consegue ter quase a mesma produtividade de um solo de textura argilosa. Então, a gente tem que ter, a gente sabe hoje em dia que não existe solo pobre, existe solo que mal manejados, não é isso? O argissolo, tá, pessoal? Lembra que o próprio nome está dizendo, ó, ele tem argila em sua composição, só que é um solo, por exemplo, aqui, ó, se ele tem argila, então significa que ele vai ter uma boa CTC, não é isso? Uma alta CTC. Então, isso vai favorecer o quê? Uma aptidão agrícola. É um solo que apresenta mais fertilidade do que um latossolo e do que o quê? Um arenoso. Só que a declividade dele, ó, ele vai de plano até ambiente um pouquinho mais mais ondulados. Então, é aquilo que eu comentei com vocês, ó. Conforme um solo, se ele é mais plano, se ele é mais ondulado, né, isso, 45 graus um pouco para cima, eu vou ter que deslocar essa minha cultura. Então, para cada cultura, eu vou ter um determinado tipo de solo. É isso? E o agissolo, que está a configuração do agissolo vermelho, é vermelho porque tem a questão da hematita, tá? Então, tem esse minério que configura essa coloração, e também tem alguns estudiosos que dizem que a argila também, tá? A argila, ela confere esse caráter um pouquinho mais escuro, como se fosse um vermelho, tá? Um pouco mais intenso, tá bom? Então, se a gente for pegar em termos de variação, se eu for pegar uma variação aqui, pessoal, topossequencial, esse solo ele pode apresentar desde o começo, lá na ponta, tá? Um alisolo, que é um solo bem mais branco, só que é um solo que praticamente ele não tem, ele tem um pouquinho mais de matéria orgânica do que um plintossolo, do que um planossolo e do que um gleissolo, tá? Esse gleissolo ele está bem próximo ali, ó, de regiões mais pantanosas. Tanto que a sua coloração é um pouco mais acinzentada. Por que é mais acinzentada? Principalmente por causa da decomposição daquela matéria orgânica, então ele acaba tendo essa coloração um pouco mais acinzentada. Tá? Plano, porque é um solo que vai ser característico, tá, pessoal, de uma região mais planar, e plinto, porque tem algumas rochas que são conhecidos como plintita, tá? Então, esse solo aqui, ele está mergulhado, pontilhado ali de plintitas, tá bom? E aqui nós temos outro também, o vertissolo, principalmente presente ali na região ali do semiárido nordestino, a gente tem colegas nossos que são daí. Então, o vertissolo, ele tem essa característica, é um solo que tem alta CTC, só que falta um componente lá no Nordeste. Qual componente que falta lá no Nordeste, professor? Lá falta a questão de quê? De água. Então, é o seguinte, que eu falei para vocês, se não tiver água, não tem como ter o quê? A mineralização daquele nutriente. Então, se não tem um nutriente que ele vai ser quebrado, que ele vai ser o quê? Disponibilizado, consequentemente, a planta não vai conseguir fazer o quê? A troca, não só a troca, ciclagem de nutrientes, mas principalmente o quê? O aspecto fotossintético que ela precisa ter. E o solo mesmo, né, pessoal? O solo tem que ter um tempo para ele desenvolver ali a parte da água, a parte do ar nos micro e também o quê? Nos macroporos. Tudo bem, pessoal? Está entrando o Miguel aí. Seja bem-vindo, Miguel. Então, o que nós temos aqui? Como é que é a qualidade desse solo, pessoal? A qualidade... Eu só vou esperar aqui, pessoal, a qualidade desse solo. Como é que é a qualidade? Um dos aspectos da biologia dos solos é justamente essa, né? Pela biologia dos solos,
eu vou saber como é que está o quê? O indicador do meu solo. Como é que se esse meu solo está produtivo, até pela biologia dos solos, pessoal, para vocês terem conhecimento, tem como saber se um solo está entrando, tá? No estado de início de compactação, em processos do que erosivos. Tem como, professor, isso? Exatamente. Então, significa que se eu pegar um solo e fizer a bioanálise desse solo, tem como eu começar a observar que ele está no princípio de erodibilidade? Tem. Então, essa que é uma das revoluções da bioanálise, que é justamente essa, eu saber a quantidade de micro-organismos adequados no solo para que ele possa pontilhar, tá, pessoal? A produtividade na cultura de soja, na cultura de milho, na cultura de algodão, qualquer outra cultura que a gente for trabalhar. Tudo bem? Então, essa é uma avaliação, pode ser tanto visual, que a gente está vendo, tá? E a questão da amostragem do solo? É aquilo que eu comentei com vocês. Ó. Se no momento não for feita a coleta da forma adequada, a amostragem da forma como ela tem que ser feita, acaba acarretando o quê? Acaba acarretando em imprecisões, tá, pessoal? Imprecisões aqui na adubação. Lembra da nossa última aula que a gente pontuou exatamente isso? A gente pontuou o seguinte, ó, se eu tenho um solo que ele não consegue ter a sua demanda de nutrientes satisfatória, o que que eu vou ter que incrementar? Eu vou ter que incrementar um mecanismo que nós definimos como o quê? Como adubação. É aquilo que falta no solo, tem que ser suprido para que possa ter aquele abastecimento. Lembra que eu falei para vocês? É como se aqui fosse um solo, pessoal. Tem a fonte aqui, ó, e eu tenho um dreno, por onde aquele nutriente vai ser o quê? Canalizado. Então, se falta aqui, ó, nutriente no meu dreno aqui, não é isso, né? Desculpa, na minha fonte, no meu solo fonte. Então, como é que a minha planta vai florescer? Como é que a minha planta vai o quê? Vai frutificar? Então, como é que eu sei isso, professor? Eu sei isso principalmente pela análise que eu faço aqui do solo, pela tabela que tem ali de potássio, de cálcio, magnésio, fósforo, nitrogênio. Eu sei exatamente como é que está o comportamento do meu nutriente dentro do quê? Da atividade daquela planta ali, tá, pessoal? Aí, assim, eu começo a pontuar o quê? A fertilidade do meu solo. Eu começo o quê? A construir a fertilidade do meu solo. Tudo bem? Tudo jóia, turma? Pode fazer perguntas, tá? A gente está aqui disponível. E a amostragem dos solos, isso aqui eu expliquei bem no começo da aula. Se eu tenho uma gleba, né? É como se isso aqui fosse uma gleba aqui no meu solo, ó. Eu tenho que pegar ele de forma que homogênea, como se fosse livro aqui, ó. Eu vou pegar ele, tá planinho, o livro, não tá? Então eu vou ter que pegar somente nesse plano. Se tiver alguma declividade, ó, tem alguma curva aqui, tá vendo? Ó? Então quer dizer que essa declividade está um pouco mais acentuada. Eu não vou pegar essa amostragem aqui não, tá, turma? Eu não vou pegar essa gleba. Por quê? Porque essa gleba, ela não vai o quê? Ela não vai representar a variabilidade que meu solo tem, você concorda? Porque de repente eu pego mostrar desse solo aqui, ó, é isso? É um latossolo. Bem aqui no meio está intrínseco um gleissolo aqui, ó. Lembra daquele gráfico que eu fiz em rampa aqui, ó? Aqui tem um latossolão aqui e aqui tem um gleissolo do lado. Como é que eu vou fazer uma amostragem de um latossolo e de um gleissolo ao mesmo tempo? Então, isso vai o quê? Isso vai configurar em prejuízos, tá, pessoal? Em prejuízos para quem? Para o rapaz do laboratório, né? Porque, na verdade, esse erro que a gente faz aqui na análise, o laboratório, ó, não tem como o que consertar. Não tem como. Eles podem consertar o erro deles, vocês entendem? Os reagentes que eles utilizaram, eles têm uma metodologia que eles conseguem determinar aonde que eles erraram dentro do laboratório. Agora, o que chegou no laboratório, aí não tem como. Tudo bem? Então, isso daqui que a gente tem que ter um certo cuidado, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Quais são os objetivos da minha rotina? Eu tenho que saber a fertilidade do meu solo, eu tenho que saber o histórico da minha região, eu tenho que saber, por exemplo, o seguinte, quais são as possíveis, né, obtenções de lucro que eu vou obter naquele solo, quanto que aquele solo ele vai render, né, até eu chegar ao quê? Até eu chegar na avaliação do meu talhão, ou seja, na avaliação do meu princípio, que é de fertilidade. Tudo bem? Então, aqui a amostragem do solo, turma,
Ele pode ser no sentido deformado, como a gente faz mesmo, o sentido que a gente faz é deformado, né? Não é deformado que a gente faz. A gente faz ali a coletinha de 0 a 20, ou em camadas um pouquinho maior, né? De 20 a 40, que a gente chama de amostragem composta, né? Isso, né? Só que é o seguinte, então a gente vai perfurando esse solo, só que esse solo foi deformado, não é isso? É esse que é utilizado para fazer análise o quê? Química, tá? Para fazer análise física, eu estabeleço um anel, tá? Então, eu incremento esse anel no solo e ele vai ficar o quê? Da forma como foi aprofundado esse anel no solo, eu vou tirar o solo praticamente naquela dimensão que o solo está, sem mexer o solo. Ou seja, o solo vai estar no estado que indeformado. Para analisar o que, professor? A parte física. Saber como é que está a densidade desse solo. Porque pela densidade, turma, tem como saber o seguinte, ó, se está tendo pouco ar, se está tendo pouca água, e pode ser que eu detecte o quê? Até um sinal de quê? De possível erosão desse solo. Então, aqui está a amostragem que a gente faz, a gente configura de 0 a 20, 20 a 40, 40, tem uns que estão fazendo até de 40 a 60 centímetros, tá, pessoal? Então, a amostragem simples é essa. Eu posso fazer de 15 a 20 pontos, tá? Em relação ao hectare, tá? De 15 a 20. Só que eu tenho que ter cuidado, não posso fazer, que nem eu falei para vocês, tem que ser numa região que tenha a maior homogeneidade possível. Nada de fazer perto de encosta, nada de fazer em região de cobertura, de repente tem uma cobertura vegetal e uma região que tem um campo lavrado, não posso fazer, tá, turma? E a amostragem composta, como expliquei para vocês, eu posso fazer de 0 a 20, 20 o quê? 20 a 40, para analisar a parte química e também a parte o quê? Física. Então aqui nós temos vários trados, tá, pessoal? Trado de rosca, o calador, a galera nós que é do campo aí já conhece muito, né, turma? A pá de corte. Então, por exemplo, esse trado de rosca aqui, ele facilita um ambiente que é mais difícil, né, de perfurar, então ele consegue perfurar com uma certa adequação. Ele tem mais facilidade para perfurar, né? O calador é um solo mais fofo, então ele consegue extrair a quantidade que nós queremos, aí de 0 a 20, né? De 0 quê? De 0 a 40 centímetros. Então, aqui nós temos as ferramentas, então aqui está o trado, está o calador, está o de rosca, tá? E o trado holandês? Grande parte das vezes a gente acaba utilizando esse trado holandês. Por quê? Eu posso utilizar para um solo argiloso, para um solo arenoso, até um solo que tem algum princípio ali de rochas, eu posso utilizar também ele também, tá, pessoal? O de rosca, você imagina um ambiente arenoso, mas não só arenoso, ele é muito úmido. Então, aqui a rosca ela facilita, porque a perfuração ela é mais o que é? Ela é mais incrementada, tá? O calador, por exemplo, está dizendo, calador tem que ser um solo mais fofo, tá? Então, esse solo mais fofo facilita o trato que é calador. E a pá de corte, equipamento muito simples, né? O famoso enxadão que o pessoal utiliza aí, o pessoal da agricultura familiar utiliza aqui com uma certa facilidade, tá? E tem outros equipamentos que a gente pode utilizar, acoplados, que né, aqui é um tratorzinho, aqui tá vendo, pessoal, um tratorzinho que tem um GPS, então ele acopla no solo ali, ó, faz ali o trado, né, e ao mesmo tempo vai succionar aquela parte ali do solo, e o rapaz já está ali com a caixinha dele na frente ali do trator, e já vai o quê? Tirando aquela parte do solo, já mistura e vai colocar as 200 gramas aonde? Só que aqui a gente vai colocar 500, por quê? Porque nesse tipo de solo, turma, a gente está fazendo análise física, química e biológica, por isso que 500 gramas. Se fosse só para análise química, a gente iria utilizar um total de quantas gramas? 200 gramas, tá bom? Tá joia? Olha a amostragem do solo aqui numa área de produção de cana-de-açúcar. Eu não vou fazer aonde está cheio de quê? Onde está cheio de resíduo vegetal, né, pessoal? Eu tenho que limpar, eu tenho que tirar todas as interferências que aquele solo tem. Se tiver um resíduo ali de raiz, eu tenho que tirar também, porque lembra o seguinte, ó, se eu errar nesse princípio aqui de coletagem, lá na frente, na minha análise do solo, o dado ele vai o que? Ele vai aparecer de acordo com isso aqui, que foi o que? Desajustado. Então, aqui nós temos o balde, como eu falei para vocês, vou fazer uma amostra composta, né, de 0 a 20, 20 a 40,
e tem situações que faz até de 40 a 60 centímetros, tá, pessoal? Sempre dessa forma, então, com trado, eu vou o quê? Limpar a parte aqui, ó, externa que está nesse trado, tá? Vou configurar dentro desse balde, vou fazer a mistura dos outros 15 pontos, né, no que está, ó, e misturo. Daquela mistura, eu vou tirar o quê? 200 gramas, se for o quê, pessoal? A parte química. Ah, professor, mas eu quero também a parte física e eu também quero a parte biológica, 500 gramas, tá bom? Então, aqui nós temos aqui os três com a profundidade de 0 a 20, tá? De 40 a 60 centímetros. Tudo jóia? Então, sempre tem que ter uma peneira, tá, pessoal? Por que tem que ter a peneira? Aí você vai deixar ela na mistura que vai ser levado para o laboratório, resíduo de raiz, talvez algum inseto que possa ter ficado. Então, o que você faz? Faz uma peneiração. Dentro dessa peneiração, vai ter o quê? Vai ter como quantidade, né? Quantidade suficiente de quê? De solo adequado. Mesmo assim, pessoal, fazendo a peneiração, ainda acaba ficando algum resíduo. O pessoal do laboratório mesmo, eles acabam fazendo aquilo que se chama de pré-limpeza, tá? Acondiciona. Olha só como está o solo aqui. Ele está bem agregado, está bem junto. Praticamente a gente não vê aqui impurezas, aí, resíduos, né? De origem vegetal, pode ser até de animal, aí, de formiga, de cupim. Então, essa amostragem, quando ela é indefinida, essa indefinida é aquilo que eu falei para vocês, um cilindro, ele é incrementado no solo, não posso remover muito esse solo, por isso que é deformado, para tirar o quê? Para tirar análise física. Então, faz o que? Uma perfuração nesse solo, tá? Dentro dessa perfuração, eu vou o quê? Incrementar esses anéis, estão vendo aqui esses anéis? Ó, tem vários anéis, ó. Então, eu vou pegar uma profundidade mais rasa, uma profundidade intermediária e uma profundidade mais o quê? Mais profunda. Só que eu não posso mexer nesse anel, diferente do trado, né? Do trado, por quê? Porque do jeito que eu aprofundo o trado e vou ter a suspensão, não sei se vocês concordam, né? Tá tendo o quê? Tá tendo um meximento nesse solo. Então, esse solo está sendo o quê? Deformado. Esse aqui não. Para a parte física, ele tem que ser um solo o quê? Indeformado. Esse caso de peneira, ela tem alguma especificação devido a ter uma contaminação do ferro. Não, Afonso, aqui é a peneira que a gente utiliza, você tem que utilizar aquela peneira com aro, ou seja, sempre o menor possível, para você tirar o quê? Para você tirar a interferência não só da areia, né, que possa ter também, tá, Afonso? Mas também pode ter de algum outro material de origem biológica. Mas como a gente comentou, sabe, Afonso, mesmo assim, ainda acaba tendo algumas impurezas, tá? Só que o pessoal do laboratório, eles têm esse cuidado, ele tem aquele campo lá, né, como se fosse aqui uma bandeja, tá? Eles têm uma bandeja, como se fosse essa daqui que eu estou dando aula para vocês, ó. Então, eles fazem aquela pré-limpeza, viu, Afonso? Afonso e turma. Então, dentro dessa pré-limpeza, acaba tirando esses resíduos, mas, logicamente, a gente tem que sempre deixar numa situação melhor possível, tá, Afonso? Bem perguntado. Então é o seguinte, olha essa amostragem aqui de solos aqui, pessoal. Aqui coloca vários exemplos de como que a gente tem que fazer essa parte do quê? Essa parte física do solo, ou seja, para eu fazer essa perfuração, tem que tirar, o princípio é o mesmo, tá? Dessa parte da amostra deformada com a deformada. Tem que tirar todas as impurezas possíveis no solo. Então tem que deixar o solo sempre numa parte fixa, aonde vai ser incrementado o anel, dali eu poder tirar a minha solução, tá bom? Minha solução do solo, nesse caso, indeformada, tá, pessoal? Eu não tenho que deformar, porque senão eu não vou conseguir calcular a parte quê? A parte física. Existem algumas estratégias, professor? Existem alguns caminhos em regiões que possuem heterogeneidade. Estou vendo aqui, ó. Aqui eu tenho regiões mais altas, presença de matas, regiões mais baixas e regiões mais baixas ainda. Então, vocês reparam que para cada uma dessas, eu não vou ter que ter uma gleba, eu vou ter que ter uma gleba só para aquela parte mais alta onde tem mata, para aquela outra parte acima, que está mais próxima das matas ciliares. Então, cada uma dessas, pessoal, vão ser estratos, vão ser condições de solos que vão ser coletados. Então, é o seguinte, ó, eu tenho que selecionar minha área, tá? Lembra, sempre tem que ser a melhor possível, por isso que é essa gleba, tá?
eu tenho que tirar, eu tenho que levar também em conta a parte da vegetação e aquilo que eu comentei no início da aula, declividade. Como é que é a inclinação? Está próximo à encosta, está longe da encosta, não é isso? Né? Está em situação de bacheiro, né? Como é que é a textura desse solo? É um solo mais argiloso? É um solo mais arenoso, não é isso? Né? É tudo aquilo que a gente estuda no curso de agronomia, quem não é formado ainda, mas a galera tem isso daí nas aulas práticas, né? Então a gente vai e faz uma perfuração do perfil e a gente simplesmente pelo tocar, né? Pelo tocar do dedo aqui, ó, se ele começa a grudar, é porque é argiloso. Se ele começa o quê? Ó, vamos dizer, arranhar aqui o solo, é porque é arenoso, né? Então isso aqui é uma configuração táctil que a gente acaba tendo ali visual no solo, que também vai ajudar na análise, tá, pessoal? Para eu separar, porque de repente eu faço uma análise do solo, mistura um solo que é altamente arenoso com um solo altamente argiloso, você vê a bagunça que vai ser gerado lá para o laboratorista, não é isso, né? E o seguinte, turma, eu tenho que saber o histórico da região. Que cultivar, que cultura foi adotada, né? Por que aquela cultura foi adotada, o corretivo que foi utilizado, né? Qual calagem, quantidade que foi aquela calagem. Olha só o tanto de dados que a gente tem. A galera fala muito de agricultura de precisão, só que é o seguinte, agricultura de precisão não resolve tudo, pessoal. A gente tem que saber esses detalhezinhos, essas informações, tá? Olha só a separação da gleba aqui, ó. Eu tenho que pegar uma região mais inclinada, mais suave, uma região de encosta, tá vendo? Essa encosta aqui, pessoal, aí eu separo, como se fosse uma transição. Não vou pegar aqui meu solo na região de encosta, não, tá? Eu vou pegar próximo a ele. Então, tem que separar o que é encosta, o que é de várzea, tá? E separar em áreas. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a área 4, separou de uma região de várzea, uma área 3 que separou da encosta, tá vendo? Aí ali em cima eu tenho uma região mais inclinosa, olha só, então eu tenho que separar também outra gleba. Olha lá em cima ali, ó, aí tem uma área que foi feita a calagem, por isso que eu tenho que saber o histórico da região, ó, e outra área que não foi feita a calagem. Então, como é que eu vou fazer minha amostragem? Uma área sem calagem e outra área o quê? Com calagem. Por quê? Porque senão vai ser detectado algumas manchas, tá? Vai ter algumas manchas aí no meu solo. Então, isso aqui vai o quê? O que são manchas? Que pode ser déficit em excesso de potássio, pode ser déficit em excesso de fósforo ou qualquer outro elemento, tá bom? Então, olha só, pessoal, quando a gente estratifica mais, olha como é que fica aqui, ó. O mais preferível é fazer o quê? Como está de azul aqui, ó, o que tem calagem e o de verde, o sem calagem. Uma área de encosta e uma área sem o quê? Sem encosta. Uma área de pastagem, separa a pastagem mais inclinada de uma pastagem menos o quê? Menos inclinada. Então, é esse patamar que tem que ser adotado. Aqui está uma amostragem sem planejamento. Está vendo tanto de pontos que tem aqui, ó? Que tem infinidade de pontos, não tem? Olha só essa outra área aqui que foi feito com o GPS. Você viu que foi diminuir a quantidade de área? Por quê? Porque o GPS ele pontua exatamente aquelas áreas que têm que ser delimitadas ali fora de encosta, regiões que têm alta declividade, que têm o quê? Pouca declividade. Então, todas essas características eu tenho que tirar, tá, pessoal? O GPS delimita uma região de pivô. Olha esses círculos aqui, ó. Então, aqui você tem 1, 2, 3, ó, 3 pivôs, né? Um pivô central e 2 pivôs ali periféricos. Então, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser contabilizado. Na parte onde eu vou fazer o quê? Análise. Análise de quê? Desculpa, a coleta de solos, tá bom? Olha só, isso aqui foi feito em grade em GPS. E profundidade, professor? Será que essa profundidade tem a ver? Olha só, pessoal, que nem eu falei para vocês, né? Como o melhoramento ele está fazendo com que o porte da planta fique menor e, consequentemente, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar com uma maior quantidade de arbustos, não é isso, né? De frutos ou de grãos. A raiz ela vai ter o quê? Ela vai ter que aprofundar em camadas o quê? Em camadas mais profundas. Então, é isso que a gente vai estudar aqui hoje, pessoal. Uma parte desse conteúdo, por quê? Porque antes de eu fazer, olha só, antes de eu fazer essa análise, essa coleta, para adubar, não sei se vocês concordam, né? Eu tenho que ter isso na minha mente. Espera aí, a raiz ela aprofunda em volumes, professor, mais profundos. Quer dizer que ela avança em horizontes mais profundos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar a química, turma. Eu tenho que trabalhar a química desse solo. Eu tenho que trabalhar 1,5 metro, 2 metros a 2 metros, porque tem raiz que aprofunda
a mais de 1,5 m, a mais de 2 metros. Por quê? Porque a cultura precisa para ela desenvolver, tá bom? Então, esse aqui é um dos procedimentos, as coletas que a gente deve adotar, tá vendo? Tá tudo aqui, ó, as cores que estão diferentes aqui, pessoal, que está em marrom, que está no bege, talvez está no marrom intermediário, né? Por quê? Porque o cara aqui, o agrônomo aqui, ó, no caso nosso, ou quem vai ser agrônomo, ou quem é técnico agrícola, tem essa perspicácia. Eu vou separar em áreas aqui, eu vou delimitar essa área, e ao delimitar essa área, tirando, que nem eu expliquei para vocês, ó, região de encosta, está muito suave, está muito inclinada, então tem que fazer para cada um desse tipo, né, de declividade, de vegetação, um tipo de quê? De gleba. Eu tenho que deixar a minha área o mais uniforme possível, senão a minha coleta de solos ela vai ser o quê? Inadequada. E fazer em zigue-zague, tá vendo que fez em zigue-zague? Vai lá em cima, que não o vermelho aqui, ó, sobe, vai de novo, sobe novamente, né? Sempre adequando essa dinâmica, por quê? Porque se eu faço só num ponto ali, eu vou o quê? Eu vou mascarar o meu solo, tá? Por isso que eu faço em zigue-zague. Eu posso pegar uma parte aqui que está menos fértil, com outra parte mais fértil, mas dentro daquele conjunto eu vou chegar ao quê? Eu vou chegar numa média, que eu chamo de amostra composta, tá? Lembra que a amostra composta é quando eu faço a 0 a 20. Lembra daqueles 3 baldes, né? 0 a 20, 20 a 40 e 40 o quê? 40 a 60, tá? Aí tem que ter identificação, né, pessoal? Porque dessa identificação, se eu não colocar ali a origem da fazenda, o que foi manejado no ano anterior, qual cultura que foi manejada, não tem como o pessoal do laboratório, né, o laboratorista, ele analisar o que é aquela nossa coleta, para depois, aí no final, que a gente vai chegar nos nossos últimos tópicos, ó, como fazer essa interpretação e como fazer o quê? A recomendação para qualquer cultura, tá, pessoal? Só uma estimativa aqui, pessoal. Um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, não é isso, né? Se a gente considerar aquela camada arável, tá? De 0 a 20 centímetros, ó, 10 mil metros quadrados, vezes 0,2, né? Que é a camada arável, eu vou ter 2 mil metros cúbicos, olha só, de áreas representadas em um hectare. Mas o hectare, né, pessoal, o solo, ele não é só essa quantidade de volume, né? Ele tem densidade. Então, aí a galera coloca o seguinte, ó, 1 grama por centímetro cúbico, tá? É a mesma coisa que o quê? Que 1.000 quilos por metro cúbico, tá? Essa passagem assim, de 1 centímetro para 1.000 o quê? 1.000 metros cúbicos. Então, se eu pegar esses 1.000, multiplicar com 2.000, olha só o que eu vou chegar. Eu vou chegar a 2 milhões de quilos de solos em um hectare. Ah, professor, mas eu não quero quilos, eu quero em toneladas. Não tem problema não. Você divide por 3, não é isso, né? Então você vai chegar a quanto? 2.000 toneladas. Olha só, pessoal. Então quer dizer que no hectare, né? Que é 10 por 10, eu tenho ali 10 mil metros quadrados, a profundidade do solo ali, ó, a 0,2, eu vou ter o quê? 2 mil metros cúbicos de quê? De volume, né? Volume daquele solo. Mas o solo não é volume, né, turma? Ele é o quê? Ele é densidade. Ele tem uma parte que é denso. Lembra da parte física que eu falei para vocês, dos anéis? Por isso que faz a perfuração daqueles anéis, para saber a parte física. Então, tem que saber a densidade do solo. A densidade do solo, ela tem essas unidades. 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilos por quê? Por metro cúbico. Então, é o seguinte, ó. Se eu sei que a densidade do solo é 1.000, tá? 1.000 quilos por metro cúbico, no total ali de volume de 2.000, quanto de solo que eu tenho no hectare? Eu tenho no solo 2 milhões de metros, olha só. É chão pra caramba, a gente nem imagina isso, né, pessoal? 2 milhões de quilos de solo. Desses 2 milhões de quilos de solo, ó, 2.000 toneladas, né? Isso, dessas 2.000 toneladas, olha o que eu vou levar para o laboratório, pessoal, meio quilo, 500 gramas, tá? Aí eu falo, professor, mas o meu pai, a gente leva 200. Calma, pessoal, 200 gramas é para fazer só a parte química. Aqui a gente está configurando o que? A parte química e também a parte o quê? Biológica, porque a parte biológica, as análises que nós fazemos para determinar a biologia do solo, tá? A gente utiliza 300 gramas, tudo bem?
Então, então, o que a gente não pode fazer? Eu não posso coletar em área que tem muita compostagem, que tem muito resíduo aí de cobertura vegetal, né? A famosa serrapilheira. Pelo amor de Deus, não façam isso. E se tiver cupim, também não, tá, pessoal? Região de cupim e formigueiro, descarta, tá? Olha só o formigueiro aí, ó. Descarta essas regiões. E, professor, mas acabou de ter um resíduo ali, né? Um boi passou, trafegou, e ele deixou um estrumezinho ali, as fezes. Posso coletar? Claro que não, né, turma? Sem comentários, né? Então, a gente tem que ter o quê? Tem que ter uma certa, como eu estou falando para vocês, 500 gramas de solos coletados, eu tenho que saber como é que é esse parâmetro, tá, turma? Da biologia do solo. Será que existe alguma metodologia, professor, para fazer a biologia dos solos? É o que tem, viu, pessoal? Como é que ela é feita, professor? Logicamente, tem que ter cuidado com o erro, né, pessoal? Qual que é o erro? Se eu pegar no solo heterogêneo, que nem eu falei para vocês, fazer a coleta do solo sempre de forma que homogênea possível. Então, é o seguinte, ter cuidado em regiões onde foi feito calagem, adubação, tá? Por quê? Porque isso aqui vai influenciar na qualidade do meu resultado lá no laboratório de solos. Então, tem que ter esses princípios que eu falei para vocês aqui de amostragem, não fazer em áreas próximas de formigueiro, utilizar sempre uma área sempre mais uniforme possível, não fazer coleta em linha de plantio, tá, pessoal? E aonde foi aplicado ali a calagem, tá? Como está aqui, ó. O sistema convencional, tá, pessoal? É de 0 a 20. No plantio direto, aí você tem o quê? De 0 a 50 centímetros. Eu acabei de falar aqui para vocês, ó. Não vou fazer a coleta de solos em área de plantio, tá? Área de plantio. Eu tenho que fazer o quê? 50 centímetros à direita da área de plantio e 50 centímetros o quê? À esquerda dessa área de plantio. Professor, se eu tiver estruturas perenes, tá, pessoal? Eu vou ter que fazer uma distância de 20 a 30 centímetros acima da copa, tá bom? Isso aqui para culturas perenes ou culturas que já são o quê? Formadas, tudo bem? E a retirada de amostra, como é que é feito, professor, em perenes? Eu posso fazer 4, tá? Eu faço ali de 20 a 30 da copa, 3 a 4 pontos, então ali eu já delimito o quê? A minha coleta em estruturas perenes, tudo bem? E sempre tem que ter cuidado de fazer isso aqui, como eu falei, mesmo sendo estrutura perene, eu tenho que fazer as entrelinhas, ou seja, zigue-zagueando, tá? Se vocês quiserem essa tabela, eu vou passar para vocês. Ó, a gente tem um número de subamostras por talhão, tá, pessoal? Por exemplo, você pega aí, aqui a gente tem dado do RAGE, o RAGE é a principal literatura de fertilidade dos solos, tá? Nós também temos do IAPA e nós também temos do Machado, tá, pessoal? Então, se você pegar aqui da comissão, que é a Comissão Brasileira de Ciência do Solo, tá? Se você pega ali a amostra simples, uma quantidade ali de 10 metros quadrados a vários hectares, você utiliza 20 o quê? 20 amostras simples. Se você pegar o RAGE ele fala o seguinte, ó, nunca superior a 20 hectares, você vai utilizar os mesmos 20. Aí você pega o IAPAR, que é o Instituto Agronômico, se eu não me engano, aqui do Paraná, né, o IAPAR, se for menor ou igual a 10, tem essa quantidade de 10 a 20. Mas a média, pessoal, vai ficar entre 15 a 20, tá? Entre 15 a 20, o quê? Número de amostras, tá? Amostras simples, porque por talhão, ou por gleba também, tá? Tudo jóia? Cuidados gerais na amostragem. Como comentei com vocês, sempre é bom refrisar. Nunca tirar em áreas próximas a compizeiros, a árvores, tá? Fazendas, estábulos, sucos de erosão, região de brejos também, tá? E também, por quê? Porque isso tudo vai ocasionar o quê? Imprecisões na minha análise e lá na frente, né? Quando eu for fazer minha recomendação, a adubação não vai ser aquela que a cultura precisa, por quê? Porque lá no solo está o quê? Está errado, tá? Então, esses que são os cuidados gerais. Eu tenho que ter uma predição. Como assim, professor? Eu tenho que fazer uma predição. Antes de você ir para fazer a coleta, pessoal, você tem que fazer aquilo que a gente fala, o estudo daquela área, né? O que foi plantado naquela área, a quantidade de calagem que foi incrementada, até o maquinário, sabe, pessoal? Até o maquinário que foi utilizado também, porque isso tudo vai ocasionar o quê? Interferências, tá? Então, essas análises elas têm que ser repetidas na mesma gleba. Se eu faço uma gleba homogênea aqui, ó,
tudo bem. Ela é planar, um hectare, beleza. Se eu faço na outra, tem que ser o mesmo que procedimento. Ah, professor, quanto tempo? Hoje, pessoal, como a cultura de soja e milho são culturas muito responsivas, elas respondem a uma quantidade satisfatória, sempre a mais de adubação, a galera faz todo ano, viu, pessoal? Todo ano faz a análise de solos, tá bom? Para culturas anuais. Culturas perenes você pode fazer 2 ou 3 anos, tá bom? Então, não coletar amostras logo após. Então, é o seguinte, choveu, né? Acabou de chover, né? Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Não vou fazer coleta após chuva. Você espera tirar um pouco aquela umidade, por quê? Porque aquela umidade vai fazer com que o solo fique mais denso. Se fique mais denso, vai atrapalhar na parte física, quando você for fazer análise lá no laboratório. Então é o seguinte, ó, acabou de chover, você espera ali de 2 a 4 dias, aí sim você começa a fazer o que? A sua coleta de solos, tá bom? Aí se choveu de novo, espera. Se choveu de novo, aí vai esperando, né, pessoal? Então, o preparo da amostra. Por envio do laboratório, como é que eu faço? Eu tenho que homogeneizar essa amostra no vasilhame, né, pessoal? Outra questão, esse vasilhame tem que ser limpo, tá, pessoal? Nada de utilizar vasilhame sujo, tá? Tá bom? Então, vocês vão utilizar o vasilhame mais uniforme, mais limpo possível, tá bom? E 500 gramas, professor, mas eu costumo fazer 200, como eu falei para vocês, né? 500 gramas é para a gente fazer 200 a parte química e 300 a parte o quê? Biológica, tá, pessoal? Então, existe alguma metodologia, professor, para fazer essa parte aí do laboratório, né? Então, vamos lá. Então, o que nós temos? Essas amostras elas têm que ser levadas no isopor, tá, pessoal? Se você for fazer uma análise a parte biológica, tá? Você vai fazer uma perfuração de 0,20, tá? Tira-se o solo de 0,20 e você vai colocar dentro de um isopor. Logicamente, o isopor tem que ter o quê? Tem que ter gelo. Por quê? Porque quando for fazer a biologia do solo, ela está analisando que os micro-organismos que estão atuando naquele solo. Então, se você faz a coleta do jeito que coletou, vai o quê? Vai acondicionar numa bandeja, ou bandeja não, desculpa, num balde, e levar para o laboratório, você vai perder o micro-organismo. O que a gente tem que fazer? Não perder o micro-organismo. Então é o seguinte, pessoal, para a gente fazer análise biológica, eu tenho que tirar 300 gramas. Dessas 300 gramas, elas vão estar dentro do quê? Saquinhos, né? Eu vou envelopar, vou colocar essa identificação, tá? O município, o nome da pessoa, a sua propriedade, a identificação, qual a espécie, né? Isso, né? A cultura e o número da amostra, porque de repente eu faço ali 20, né? 20 amostragens e eu não identifico. Você imagina a bagunça, né? Então, identifica a amostra 1, uma área tal, a amostra 2, área tal, entenderam? Então é o seguinte, eu tenho que colocar o nome, o CEP, endereço, porque se perder, tem como a pessoa que localizar. E a caracterização da área, como é que é, professor? Se é de campo, se é de baixada, se é de boa drenagem, de mal drenagem. Como eu falei para vocês, quando levar no laboratório, dentro desse isopor com gelo, tá, pessoal? Dessas 300 gramas, olha só, para determinação do parâmetro físico e químico. E as 200, como eu falei para vocês, as 200 gramas para ter o quê? Análise biológica. E essa análise biológica vai determinar o quê, professor? A respiração daquele micro-organismo, se tem ali um nitrogênio, né, por biomassa microbiana, quanto que a gente consegue até quantificar, tá, pessoal? A quantificação de nitrogênio que tem na biomassa daqueles micro-organismos, a quantidade de carbonos, como que está essa respiração, tá? Como que está essa relação, né, entre aquilo que foi respirado e aquilo que foi perdido pelo metabolismo, que a gente chama de quociente metabólico, e consegue saber até a quantidade de micro-organismos, que é o quociente microbiano. Como é que vai ser armazenado? Você vai armazenar numa câmara fria, 2 a 4 graus, durante quanto tempo, professor? 4 semanas. Depois dessas 4 semanas, você vai deslocar para onde? No freezer, tá? Então, da câmara fria, 4 semanas, um mês, é deslocado no freezer por um período ali de 2 semaninhas, tá? Então, depois dessas 2 semaninhas do freezer, aonde que ela vai ficar condicionada? Ela vai ficar condicionada em amostras, por exemplo. Posso pegar uns tubinhos desse aqui, pessoal? Pega um tubinho desse aqui, aí eu vou fechar ele e vou deixar num ambiente escuro. Ambiente escuro. Aquilo que a gente chama de pré-incubação, durante 2 dias. Depois desses 2 dias,
eu vou ter que ter atividade do micro-organismos, tá presente naquele solo. Ele vai ficar mais 6 dias no ambiente escuro. Dali eu vou irradiar. Como assim irradiar? Você tira ele, você coloca em umas bandejinhas, ó, aquelas placas, já viu aquelas placas de Petri? Aquelas placas de Petri. Então, tiro ali 20 graminhas que tem no solo e eu vou o quê? Eu vou colocar dentro, é isso mesmo, vou colocar dentro de um forno micro-ondas. Então, o forno micro-ondas ele vai irradiar. Então, ao irradiar aquele solo, né, com a mistura que eu tenho, eu vou saber o quê? Eu vou saber isso que eu falei para vocês. Quanto de nitrogênio, quanto que tem de quociente metabólico, quanto que tem de quociente microbiano. E essa daqui, pessoal, é a futura, tá, pessoal? É a futura análise que nós temos no laboratório para analisar o quê? A biologia dos solos. Então, eu quis colocar essa também para vocês, pessoal, porque o nosso curso aqui é bom vocês pegarem o que está acontecendo, né, no dia a dia, vocês concordam, né? Então, é bom vocês, além de pegar aquela parte física, de como fazer coleta para a parte química e física, começar a entrar nesse campo, que já é um campo, que eu falei para vocês na última live que nós tivemos com o professor Renato, algo que está sendo o quê? Que está sendo muito atual, tá, pessoal? Algo muito atual, que está muito o quê? Que está muito presente, que é a biologia do solo, que é sinal de quê? De indicador, tá, pessoal? Indicador de quê? De qualidade do solo. Para eu saber qual tipo de cultura que vai ser manejada no meu solo, ou na cultura, se a cultura que eu vou desenvolver ela é adequada ou não, e por que ela não é adequada. Então, tudo isso a biologia do solo ela traz como resultado. Então a gente está pegando os módulos, tá, pessoal? A gente está arquitetando a parte, como nós vimos lá, da fertilidade. Por que essa fertilidade ela vai ocasionar a produtividade no solo? Dentro dessa produtividade, será que é importante fazer a coleta? Porque a coleta é aquilo que vai ser lá na frente traduzido em resultados, que tem a minha tabelinha, né? Que tem a minha tabelinha lá, que é a minha análise de solos. Dentro dessa análise de solos, eu vou o quê? Eu vou fundamentar a minha possível, o quê, pessoal? Recomendação técnica para qualquer cultura. Pode ser cultura anual, pode ser soja, pode ser milho, tá? Pode ser, por exemplo, aí uma cultura de grãos, e pode ser uma cultura também no sentido perene, pode ser uma cultura no sentido braquiária. Só que para eu conhecer a minha cultura, para eu conhecer todas as etapas produtivas, eu tenho que saber como é que está sendo o meu comportamento do solo, como é que esse nutriente ele está sendo perdido, como é que ele está sendo ele está sendo ganho, como é que está sendo esse fluxo. Então, essa aula que nós comentamos hoje referentes à coleta de solos, a coleta é muito importante, tá, pessoal? O interessante é vocês homogeneizar. Com certeza vocês já devem ter visto aí na graduação de vocês. Às vezes a gente, pelo perambular, né, turma? Perambular do tempo, a gente acaba esquecendo alguns desses detalhes. Mas a gente sempre tem que ter esse detalhe. Não fazer coleta em região de costas, regiões vegetativas, ter cuidado ali para ter 30 centímetros além da copa, 50 centímetros além dali de plantio, não fazer o quê? A coleta em região que foi feita a questão de calagem ou gesso agrícola. Por quê? Porque todos esses elementos eles vão o quê? Eles vão traduzir lá na frente. Qual que é lá na frente? Lá para o laboratorista. Então, todas aquelas análises que não foram feitas de forma adequada, pessoal, o cara lá do laboratório ele vai analisar. Por quê? Porque, na verdade, a nossa foi feita com precisão. A gente não teve aquele cuidado de limpar a área. Não, vou fazer aqui do jeito que está, né, com o meu trado, ou pode ser através daqueles quem tiver aí mais recursos, né? Mas é o seguinte, pessoal, vocês não precisam nem ter recurso. Tem laboratório, tá? Que a galera mesmo do laboratório contrata os agrônomos, né? Os agrônomos trabalham com eles e vão diretamente na região, fazem a coleta da forma adequada e para o laboratório até melhor. Por quê? Porque, na verdade, praticamente supõe-se, né, que não vai ter erro, porque vai ser algo que é padronizado, homogeneizado. Porque, de repente, lá o lavorista ou qualquer produtor, ele faz a sua coleta, mas aí acaba esquecendo algum desses elementos que a gente comentou. De repente, o cara esqueceu, pessoal, até de lavar
o balde. Por incrível que pareça, isso acaba acontecendo. Então, a gente tem que tirar todos esses elementos que a gente chama em agronomia de sujidade, não é isso, né? Então é isso, pessoal. Questão da cultura perene, onde se faz fertigação, sistema de irrigação, gotejamento, solo semi-argiloso, onde deve tirar a amostra do solo em relação à distância das mangueiras. É o seguinte, ó, Alfonso, né? Alfonso, como uma cultura, por exemplo, que nem a manga, né? Você tem que tirar ali uma distância ali por volta de 25, tá, Afonso? A 30 centímetros além da copa. Então, você vai fazer ali, ó, circunscrevendo, você vai fazer um círculo, tá? Envolvendo ali a 30 centímetros. Dentro daquele círculo, você vai fincar quantos? 3 a 4 pontos, tá? Por copa, aliás, por árvore, tá bom? E tendo cuidado em regiões, por exemplo, como o Afonso colocou aqui, ó, regiões onde foi feita uma linha de plantio, tá, pessoal? Pode ser uma fertirrigação ou qualquer outra, eu tenho que fazer o quê? Uma distância de 50 centímetros, tá? Porque é o seguinte, ó, porque ela vai, é como se fosse uma intersecção. Tenho aqui minha linha de plantio, então se eu for fazer aqui minha análise exatamente nessa linha de plantio aqui, ó, aqui eu vou estar colocando toda a parte química, né, pessoal? Por quê? Porque, querendo ou não, nessa região vai ter algum resíduo lá da minha adubação do ano anterior. E o cara do laboratório, ele vai traduzir o quê? Ele vai traduzir exatamente aquilo que foi feito a minha coleta. Por isso que a galera costuma levar, né, para essas grandes áreas aí, o próprio agrônomo do laboratório, que ele mesmo faz a coleta, para não ter nenhum tipo de precisão, de erro. Porque é o seguinte, pessoal, se a gente errar, então, vocês imaginam o prejuízo que vai ocasionar na hora de fazer uma recomendação. Não sei se eu respondi aí, viu, Afonso? Qualquer dúvida que tiver, Afonso, demais colegas, tá? Vocês podem perguntar para mim no WhatsApp, tá? Eu esqueci de passar meu e-mail, mas vou passar meu e-mail para vocês, tá? Eu sou um cara muito aberto, muito flexível, então agradeço a presença de vocês, Micael, Matheus, Camila, Diego, Miguel, o André Luiz, né? O Daniel estava aqui há pouco, saiu. Foi ótimo estar com vocês, tá, turma? E é isso, pessoal. A gente está aqui para construir o conhecimento de solos de uma forma profunda, tá, pessoal? Mas não menos do que técnica, diante daquela realidade que a gente está enfrentando ou vai enfrentar, né, para quem aí foi ingressar no mercado de trabalho. Mas no que depender da gente aqui, pessoal, que nem eu coloquei para vocês, eu não sei se vocês conheciam ou se já conheciam, é sempre bom recordar, né? Essa parte da biologia dos solos, né? Biologia dos solos que ela já veio para ficar, tá, pessoal? Então vai ser um novo incremento, uma nova interpretação. Então até mais, turma. Aí essa aula aqui vai ser gravada. Eu vou esperar só dar o time aqui para gravar ela, tá? E vou passar para os colegas que não puderam assistir. É aquilo que eu comentei com vocês. A aula online aqui ao vivo? Mas também ela é gravada e vai ficar disponível até novembro. Olha só, pessoal, novembro de 2023, hein? Você assiste a Copa o ano que vem. Depois da Copa ainda tem aula para assistir, hein? Ô, professor, é o Diego. Bom, Vou falar, Diegão. as aulas estão sendo do horário de Brasília? Ah, rapaz, é mesmo aí, ó. Porque você é do Mato Grosso, né, Diego? Eu sou aqui do Mato Grosso. Rapaz, tive esse detalhe aí que não. Exatamente, está sendo do horário de Brasília, viu, Diegão? Duas. É porque você entrou no horário daí, né? Eu entrei no horário daqui, aí já parece que está acabando já. E isso, é porque eu coloco do horário daqui, tá, Diego? Vou colocar 2 horas, aí no caso vai ser 1 hora daí. Se tiver tem um rapaz do Acre que vai entrar, né? O cara do Acre lá é 2 horas a menos, né? É. Então aí. Tá, e a aula hoje, vai ter aula hoje? Isso, a gente terminou aqui a parte de coleta, tá, Diego? De amostragem, tá? Como faz a amostragem dos solos, mas aí você pode ficar despreocupado que acabou a aula, ela está sendo gravada, eu te passo aí de forma privativa para ti, tá? Aí você vai ter a Uhum. aula. Beleza, então. Qualquer dúvida, viu, Diego? Pode perguntar. Aí eu vou passar o material também, os slides, tá, turma? Para vocês ir fazendo uma revisão, um roteiro, né? Vocês vão ter um roteiro aí, não só de estudo, mas também de trabalho. Eu agradeço aí, Diego, Miguel, Camila, Matheus, foi um prazer estar com vocês. Vocês realmente são guerreiros, é isso mesmo. A gente está aqui para crescer
E os outros colegas que não puderam assistir, não tem problema não, viu? Vocês são guerreiros também, tá, turma? É porque a gente tem que usar a tecnologia para isso. Então, nós da Marathon, cursos, a gente está aqui para disponibilizar todo o material para ficar plenamente. E não esqueçam, tá, turma, de entrar lá no meu canal. Eu vou colocar essa aula para vocês lá no grupo. Aí vocês lá se inscrevam no canal, curtam, faz um comentáriozinho da aula, né? Porque o YouTube gosta, né? Tem um algoritmo lá. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein? Beleza, até mais.